Bolsonaro se sentiu atacado por Alexandre de Moraes e a coisa saiu literalmente do controle. Bolsonaro reage de forma assustadora em Brasília e praticamente, né, assusta o Congresso Nacional e, em especial, o Brasil entra em estado de alerta. A coisa literalmente saindo do controle. Bolsonaro brigando aí com Alexandre de Moraes, a coisa literalmente complicando demais. A situação para o Bolsonaro, que estava de certo modo, né, estável, agora literalmente saiu do controle. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre a atitude de Bolsonaro, a reação, ele contra-atacando aí ao Alexandre de Moraes, a resposta de Alexandre de Moraes, que de certo modo foi dura em relação ao Bolsonaro, tanto é que ele tem uma atitude inesperada no aeroporto. Então a gente vai falar mais sobre essa situação. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que está literalmente complicada, em especial nas últimas horas aí no aeroporto. Teve um quebra-pau lá no aeroporto, a coisa saindo do controle. Mas antes disso, já aproveita e fica ligado aí diretamente na matéria, em especial por conta do Bolsonaro brigando aí com o Alexandre de Moraes e a situação, né, saindo de controle. O que acontece? Praticamente ficou tudo complicado quando Donald Trump, né, foi eleito presidente lá dos Estados Unidos e vai tomar posse agora no dia 20. Todo mundo sabe da situação, né, que o Bolsonaro supostamente teria recebido um convite do Donald Trump, né, estava lá, praticamente peitou o Alexandre de Moraes em rede nacional, falou que de certo modo ia lá aos Estados Unidos após o do Donald Trump, e aí a coisa, literalmente, o Alexandre de Moraes não gostou dessa atitude do Bolsonaro e, né, simplesmente reagiu de forma que o Bolsonaro não esperava. O Bolsonaro, por outro lado, né, é um cara que não tem papas na língua, também reagiu. Então, você tá sabendo de toda essa situação que começou por aí. Mas antes da gente falar qual foi a atitude do Alexandre de Moraes, já aproveita e já deixa um like, porque senão você vai esquecer. Bem, a situação de Bolsonaro se complicou quando ele foi em rede nacional peitar aí o Alexandre de Moraes, brigando aí, dizendo que ia a posse lá do Donald Trump, e a coisa ficou um tanto mais que complicada. Aí o Alexandre de Moraes estava acompanhando as redes sociais, viu aquilo, não gostou nada disso, e praticamente mandou um recado, um duro recado ao Bolsonaro. Bolsonaro foi avisado logo de imediato e falaram assim: olha, Bolsonaro, se você pretende ir aos Estados Unidos após do Donald Trump, não se esqueça que você vai precisar, de certo modo, de um passaporte para poder ir. E só para poder lembrar, esse passaporte está nas mãos de quem? Do Alexandre de Moraes. Então é bom você já ficar esperto em tudo isso, né? Agora que você já avisou para todo mundo que ia, avisa também para o presidente, né, do Supremo. Não, o Alexandre de Moraes. Então avisa lá para ele, porque a coisa, né, pode ficar complicada. E aí complicou. O Bolsonaro pediu para os seus advogados ingressarem lá com a ação, ou pelo menos, né, enviar uma petição ao Supremo e avisar que iria ir aos Estados Unidos. Só que o Alexandre de Moraes, né, não gostou da situação, olhou lá o pedido do Bolsonaro e deu simplesmente um duro recado ao Bolsonaro, que ele não iria aos Estados Unidos justamente porque ele, o Bolsonaro, já havia em diversas situações avisado para o pessoal do 8 de janeiro, né, que poderiam, pelo menos na teoria, supostamente, deveriam sair do Brasil. Aí o Alexandre de Moraes avisou dessa maneira. O Bolsonaro não gostou dessa situação e simplesmente, independente de qualquer situação, né, foi ao aeroporto. Saiu o Bolsonaro, saiu também a Michele Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e a esposa do Eduardo Bolsonaro. Eles foram em direção ao aeroporto de Brasília para embarcar para os Estados Unidos após lá para ver a posse do Donald Trump. O Bolsonaro foi, praticamente a Polícia Federal já ficou em estado de alerta, já ligado em toda a situação. O Alexandre de Moraes também, já sabendo de tudo isso, já ficou em alerta. O STF, de modo geral, entrou em alerta mesmo em pleno sábado e ficou todo aquele corre-corre. Aí o Bolsonaro simplesmente foi ao aeroporto lá com a família e todo mundo estava naquela expectativa. Será que ele vai aos Estados Unidos? Mesmo assim, vai peitar o Alexandre de Moraes? Bem, naquele momento a tensão cresceu, só que o Bolsonaro tem uma reação literalmente que ninguém esperava, tá? O Bolsonaro simplesmente começou a chorar no aeroporto. Essa que foi a realidade, né? Porque ele estava sendo impedido de ir
impedido de ir à posse lá do Donald Trump. Essa aqui é a verdade. E aí o Bolsonaro simplesmente começa a disparar contra o Alexandre de Moraes, falando que disse que ele se sentia constrangido, que ele era um preso político aqui no Brasil. A situação ficou literalmente, o clima esquentou. O Bolsonaro dizendo que era um preso político aqui no Brasil, se sentia constrangido e que o Alexandre de Moraes, ele falou assim, ó: eu espero que Vossa Excelência não coloque tornozeleira em mim, lá no Bolsonaro lá, que não coloque tornozeleira nele, porque senão, né, ele ia ser humilhado de vez. Essa foi a situação. Então o Bolsonaro foi impedido praticamente lá no aeroporto, acho que não deixaram, me avisaram para ele, ó, fica um pouco mais tranquilo, deixa a Michelle ir, deixa o Eduardo Bolsonaro ir, por enquanto você tá solto aqui, tá sem tornozeleira. Então o Bolsonaro se conteve, mas simplesmente chorou lá em rede nacional, lá no aeroporto, e a coisa saindo do controle. Para poder piorar em tudo isso, a coisa saindo do controle mesmo, total, esse cara aqui, o Jorginho Melo, ele simplesmente parte para cima e faz, né, um ataque ao Bolsonaro sem querer, querendo, dizendo que o Bolsonaro, olha só que situação complicada, dizendo que o Bolsonaro estava conversando com o Valdemar Costa Neto, praticamente desrespeitando a ordem do Alexandre de Moraes, e aí a situação tá complicada. O Jorginho Melo vai depor lá. Essa aqui é a realidade. A Polícia Federal foi acionada e o Jorginho Melo simplesmente vai pegar e vai explicar para o Alexandre de Moraes porque ele simplesmente soltou essa fala lá em rede nacional, dizendo que o Bolsonaro estava desrespeitando a ordem do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro vive uma situação dramática, complicada, extremamente difícil, e para poder piorar, foi entregue aí em rede nacional, né, pelo Jorginho Melo, e a coisa saindo totalmente do controle. Então, essa é a situação do Bolsonaro. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e comenta aí essa situação do Bolsonaro ter chorado lá no aeroporto. Valeu!